Nasceu não muito longe de onde Abraham Lincoln nasceu, em Kentucky, com 100 anos de diferença. Ambos nasceram em cabana de pau a pique. Os pais de Branham eram adolescentes quando ele nasceu. Ele nasceu num quartinho, numa cabana de pau a pique. Logo que ele nasceu, eles o limparam e colocaram no bercinho. E uma luz veio do céu. Através da floresta, os pais dele disseram para uma janela única. E veio e pousou sobre o pequeno bebê. Esse bebê era William Branham. Assim foi como Deus disse para os pais dele que este garoto era especial. E assim é como a vida de Branham começa. Isso já dá uma amostra do que seria ele em toda a sua vida. Ele provavelmente foi o maior dom profético dos últimos 100 anos na história da igreja. Essa habilidade foi dada a ele em 1947-48, através de um anjo que apareceu a ele. Isto foi quando ele estava caçando. Sim, quando estava caçando. A história diz que o anjo apareceu para ele e disse: "Eu sou enviado da presença de Deus, que a ti será dado 2 dons, quando estiver ministrando, assim por diante. O primeiro é que você saberá o segredo dos corações. O segundo é que será lhe dado sinais e maravilha para confirmar que aquilo que foi dito é verdade." E então o dom profético do irmão Branham, do jeito que outras pessoas com dom profético operam hoje, o dom de Branham era residente. Eram dons proféticos que fluíam mais consistentes. E é isso que faz a diferença entre esse dom único de Branham e os dons normais profetizados pelo povo de hoje em dia. Se uma pessoa disser que tem um dom igual ao do irmão Branham, eu não posso engolir isto, porque o dele era único e residencial. Então, para explicar melhor deste jeito, mas Dimon Shakari, ele era meu amigo. Então eu perguntei a Dimon Shakari, como era o irmão Branham? O que vocês conversavam? E uma coisa que Dimon Shakari disse foi que ele perguntou ao irmão Branham: "Como você vê essas coisas? Porque se ele andasse nessa sala, saberia o nome de todo mundo. O que você ia almoçar, o que sua esposa estava fazendo, onde seus filhos estavam, e falaria com você como se fosse parte de sua família, e tudo através daquele dom." E o irmão Branham disse: "É como se tivesse um muro em frente de mim, e eu me levanto no muro para olhar. E então, quando eu me levanto para olhar, eu vejo tudo o que está se passando. E então eu falo o que vi, e quando eu me canso, eu me abaixo de novo e descanso um pouco." E assim era como ele explicava como os dons funcionavam. E Gordon Lindsay escreveu que nunca viu o irmão Branham errar nos dons, em sua experiência com ele, a qual é altamente considerável. O irmão Branham teve muita visitação de anjos. Ele teve a nuvem de glória, ou a manifestação da glória, o halo, a luz ao redor dele, a qual Robert chamou de manifestação da glória de Deus. Conta-se a história que eu ouvi a fita, que o poder de Deus atingiu um estágio uma noite na reunião de Branham, a tal ponto que uma pianista que estava tocando se afastou do piano e o piano continuou tocando. Isso é uma coisa única, milhares viram isto, não é uma coisa que apenas poucas pessoas viram. Isso é uma coisa legítima e as pessoas que viram isso citam o que aconteceu. Agora, ele teve um fim trágico, uma trágica morte. Ele foi atingido por um motorista bêbado quando ia para casa no Natal. Ele e sua esposa atingiram o para-brisa na hora da colisão e caíram novamente no assento. E o irmão Branham tinha muitos ossos quebrados e ainda estava vivo quando o filho dele voltou ao carro. A esposa dele morreu. O filho dele disse que não havia respiração nem pulso. E o irmão Branham disse: "Coloca minha mão em sua mãe." Ele falou quase que como sussurrando, e como o filho dele disse, ele pegou a mão dele e colocou sobre sua mãe lá, e quando o irmão Branham fechou os olhos, a sua esposa voltou à vida. Ao orar, ele trouxe sua esposa de volta à vida e depois ele morreu. A tragédia disso é porque um homem como este foi morrer tragicamente e prematuramente. Nesta época, ele começou a pregar muitos erros doutrinários. O primeiro erro doutrinário de William Branham foi batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, só porque ele viu os apóstolos fazer isso, em Atos 2:38, Atos 19, verso 5 e Atos 8, verso 16. Isso é um dos primeiros erros. O segundo erro de William Branham é que ele não concordava que as mulheres pudessem pregar o Evangelho, só porque ele viu isso em 1 Coríntios 14:34 e 1 Timóteo capítulo 2, verso 12. O erro de Branham era essa mania de querer fazer o que os apóstolos mandavam. Ele também discordava de toda a religião da terra que diz que Eva comeu uma maçã
e após comer a maçã ficou nua e ficou grávida do maligno, segundo São João, capítulo 3, verso 12, que diz que Caim era do maligno. Sabemos que realmente aquela árvore do conhecimento e do bem e do mal que estava no jardim do Éden era Satanás, um espírito, e que não tem lógica de um espírito produzir uma maçã literal. Mas nós preferimos ficar com as religiões da terra e não com o que a Bíblia diz. Portanto, cremos que Brana estava errado porque pregou o que a Bíblia diz. Ele também discordava da doutrina da Santíssima Trindade, criada por Tertuliano, defendida por Atanásio e estabelecida por Constantino. Sabemos que, de acordo com a história, em qualquer site na internet explica que nos tempos de Irineu, a igreja que estava em Ilião não cria que Pai, Filho e Espírito Santo fosse três pessoas distintas, e que este conceito de persona veio apenas com Tertuliano anos mais tarde. William Brana preferiu crer igual Paulo, que diz em Hebreus capítulo 1 que Jesus é a imagem da pessoa de Deus, ou seja, que a divindade tem apenas uma pessoa, que essa divindade é espírito e habita na única pessoa que ela tem, o Senhor Jesus Cristo. Mas sabe, né, Brana estava errado. Talvez fosse melhor se William Brana tivesse pregado como José Smith da Igreja dos Mormons, que em uma visão viu o pai e o filho em duas pessoas distintas. Mesmo que João tenha dito em São João 1,18 que ninguém nunca viu a Deus e nem pode ver, porque ele é invisível. E várias pessoas, nesta época da história da igreja, não sabiam separar a manifestação dos dons de Deus da palavra. Então as pessoas pensaram, se o dom está funcionando, então o que ele diz é verdade. Então Deus teve que fazer algo para salvar a alma do irmão Branham e pôr um fim na má conduta, ou uma tragédia cairia sobre a igreja do evangelho completo. Há uma passagem na Bíblia que mostra o que realmente aconteceu. A destruição da carne para a salvação da alma descreve a morte do irmão Branham. Então ele destruiu a carne para salvar a alma e parar ali os erros do irmão Branham. Mas isso não significa que nós não reconhecemos o que ele é, o que ele fez e os seus bons anos. Então nós temos que saber separar as coisas. Então, quando eu menciono o nome das pessoas, eu tenho que contar a história boa. E como ministro, eu tenho que citar isso, não que eu seja contra alguém. Eu sou um dos primeiros a estar na linha de frente, colocando dinheiro na salva e dizendo amém. Temos que ser capazes de olhar para qualquer pessoa honestamente, sem julgamento. Então há um jeito de olhar para as pessoas e aprender do bom e do mal dela. É o que eu espero que alguns desses meus comentários que fiz sirva para fazer as pessoas pensar desta forma. O que é interessante sobre o irmão Branham isso vai na minha próxima, que é sobre Gordon Lindsay. Porque eu deixei você falar muito e eu queria falar um pouco. Era que ele foi o primeiro a reconhecer que Gordon Lindsay foi o seu gerente. E Lindsay trabalhou com ele desde o início, e Lindsay era melhor ensinador do que William Branham. Branham não era um bom ensinador da Bíblia, ele era um bom ensinador de sinais e maravilhas. E obviamente no final de sua vida foi provado que isso é verdade. Agora, o que se destaca nessa história é que, neste ponto, ele reconhecia isto e colocou ele nos cultos da manhã. Ele também colocou F.F. Bosworth, o qual era dedicado a ensinar. No começo ele nem queria pregar. Ele colocava o Bosworth para pregar e depois ele vinha só para a fila de oração e orava pelas pessoas. Mas depois as pessoas diziam, você tem algo para dizer. E Branham teve um erro nessa mudança de ofício. Se você entrar profundamente na história de Branham, isso é uma fascinante, maravilhosa história para se estudar. Mas não siga Branham tão profundamente a ponto de cometer o mesmo erro. O que eu tenho aprendido sobre tudo isso é que você tem que saber o ponto certo de parar. De segui-lo ou parar de beber isso sem consciência. Eu tenho que separar alguma coisa aqui. É o que me deixa nervoso. As pessoas dizem, eu amo o irmão Branham, eu amo ele também. Mas esteja pronto para parar algo nessa estrada. Gordon Lindsay foi o homem que teve o relacionamento divino de manter o ministério certo. O que aconteceu foi que o irmão Branham começou a orar pelas pessoas 3, 4 horas da madrugada. Ele ficava exausto, então ele ia e dizia, já chega. E Gordon Lindsay, com a pasta cheia de contratos do auditório assinado e livretos da organização de William Branham,
que as pessoas queriam adquirir e o homem principal saía. Então ele tinha que criar outra coisa. E assim foi como a Voz da Cura lidou com a primeira saída prematura de Branham. E quando Branham voltou do seu tempo de descanso, eles chamaram ele e disseram: não vamos fazer isso, você pode fazer aquilo de novo. Mas enquanto Lindsey estava junto com Branham, as coisas foram certas. Sai dela, povo meu, não incorra em seus flagelos.